Olá, amados, a paz do Senhor Jesus. Você está no canal Bíblia em Ação. Nessa feita nós iremos estar estudando a lição de número 10, que tem por tema o sistema de sacrifício. Nosso texto áureo ele vai dizer assim: sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sobre a paciência de Deus. Nossa verdade prática de Jesus Cristo executou na cruz o sacrifício perfeito, obtendo por meio do seu sangue e de uma vez por todas a redenção eterna para todos os que creem nele. Então, nossa lição que nós iremos estar estudando vai estar falando sobre o sistema dos sacrifícios que havia na época do povo de Israel, quando eles estavam lá no deserto. Então, nós vamos ver cada sacrifício, quantos sacrifícios tinha, E nós vamos ver que Cristo, ele cumpriu todas as exigências, todos os sacrifícios, termina em Cristo de uma vez por todas. Então, o sistema de sacrifício levítico foi instituído por Deus a fim de que o povo pudesse, por meio das ofertas, expiar o pecado e também expressar sua gratidão pelos bens recebidos. Então, nesta lição, falaremos de cada uma dessas ofertas, dando destaque às que era feita anualmente, no dia da expiação, e concluiremos mostrando que tais sacrifícios eram apenas sombra do perfeito e definitivo sacrifício que seria realizado por Cristo Jesus. Então, nós vamos ver basicamente sobre isso. Nós vamos ver que a nossa lição, no primeiro ponto, nós iremos estar falando sobre alguns sacrifícios, que são as ofertas voluntárias, que seria o holocausto, é o primeiro sacrifício. Aí nós vamos ter uma definição de holocausto, nós vamos dar uma definição, o que é oferta de holocausto, uma oferta voluntária, E o sacrifício de Cristo foi um holocausto agradável ao Pai. No segundo, nós vamos ver as ofertas de manjares. Aí vem o significado da oferta. Vamos ver como era a oferta de manjares. A oferta aponta para um alimento espiritual. E terceiro e último ponto, vamos ver a oferta pacífica. O sacrifício pelo pecado e o dia da expiação. Aí vamos estar falando o que era a oferta pacífica, a simbologia da oferta pacífica e o grande dia da expiação, muito conhecido como Yom Kippur. Então, nós vamos estar dentro dessa lição estudando sobre cada uma dessas ofertas e falando um pouquinho mais. No livro Manual Bíblico, temos algumas ofertas que eles falam aqui, que é o que nós iremos estar estudando, que está no capítulo 1 de Levítico até o capítulo 7, essas ofertas nós iremos encontrar. A primeira dela, que é chamada, e vamos falar sobre os sacrifícios. Essa instrução se dirige inicialmente à pessoa que ia oferecer um sacrifício. E num segundo momento ao sacerdote. Eles diziam a respeito 5 tipos de sacrifício. O primeiro sacrifício era o holocausto. Nós vamos encontrar isso no capítulo 1 de Levítico. A única oferta é que o animal inteiro era queimado. Um símbolo de dedicação. Era essa oferta. A segunda oferta era a oferta de cereais, ou conhecida também como oferta de manjares. No capítulo 2 de Levítico nós vamos ver isso. Geralmente era uma oferta que acompanhava o holocausto ou a oferta de comunhão. Então, geralmente, se acompanhava com essas duas ofertas. A oferta de comunhão, como já foi dito antes aqui,
ou o sacrifício pacífico. Nós vamos encontrar no capítulo 3 de Levítico. Estabelecia a comunhão entre o ofertante e Deus e unia os ofertantes como família ou comunidade enquanto festejavam, ou poderiam ser uma oferta de ação de graça. A quarta oferta que ele fala aqui é a oferta pelo pecado da ignorância. Vamos encontrar do capítulo 4 até o capítulo 5 e também no capítulo 6 de Levítico. Essa oferta era feita para obter o perdão. Não está claro qual o relacionamento entre esta oferta, né, e a oferta pela culpa, né? Isso aí nós vamos ver no item 5 aqui, né? Em geral, a oferta pelo pecado parece referir-se às ofensas contra Deus. E a oferta pela culpa, as ofensas contra o próximo. Mas os mesmos pecados contra os outros, não considerados pecados contra Deus, como vemos no capítulo 6 de Levítico. Afirma claramente no capítulo 6, versículo de número 2. E a última oferta, como são 5 sacrifícios, 5 ofertas, vamos ver que é a oferta pela culpa ou pelo sacrilégio. Claro que ainda vem outra, ainda que seria a sexta, né? A oferta pela culpa ou pelo sacrilégio, ela seguia do seguinte: tinha um ritual que seguia um padrão definido. As pessoas que ofereciam o sacrifício traziam uma oferta, que era um animal sem defeito físico, tirado do próprio rebanho, ou no caso do pobre, teria que ser uma rolinha ou uma pomba. Antes o átrio, eles tinham que ir até o átrio do tabernáculo, colocava a mão sobre a oferta. Isso estão falando da oferta pela culpa ou pelo pecado, e esse ritual aqui. Então, ele colocava a mão, simbolizando que estava passando o seu pecado, transferindo para aquele animal, e aquele animal era exatamente degolado imediatamente. Ele está falando aqui e vemos 5 tipos de sacrifício. Mas como estamos falando de oferta, nós vamos ver algumas ofertas aqui. E que o primeiro, como já foi dito aqui, é a oferta do holocausto, né? Que o animal aqui teria que ser sem defeito, tinha que ser um animal macho, e ele era queimado totalmente ao Senhor, com exceção das vísceras, que era tirado e tudo mais, né? Tem que ser macho e sem defeito. Então, depois vem a oferta de manjar. Essa oferta de manjar não consistia em oferta de animais. Nós vemos que não era um animal nessa oferta, seriam os cereais, o que eles apanhavam da sua agricultura, né? Essa oferta seria queimada ao Senhor, né? E a outra parte deveria ser dada aos sacerdotes para o seu sustento. Então, uma parte dessa oferta era queimada, oferecida a Deus, e a outra metade serviria para os sacerdotes da oferta de manjares. A oferta pacífica, a expressão pacífica aqui é oriunda da palavra paz, que do hebraico é shalom, que significa paz, bem, feliz, tranquilidade, ou tranquilo, saúde, prosperidade. Era também chamada de oferta de paz, oferta de comunhão. Então, vemos que essa oferta pacífica aqui, ela tem vários nomes. Oferta de paz, oferta de comunhão. Então, veja que não são ofertas diferentes, são a mesma oferta. Tais termos denotam que essa oferta não era para pacificar Deus, mas era para apresentar pelo pecado ou pela ofensa que já tinha cometido. Então, nós vemos que estava em comunhão com Deus. Nessa oferta podia ser oferecido gado, né? Nessa oferta poderia ser oferecido gado. Agora, ou gado moído, como diz o texto em Levítico 3. Tais como cordeiro, uma cabra, poderia ser, nessa oferta, diferente da oferta do holocausto, poderia ser um animal macho ou fêmea, conforme nós vemos em Levítico 3. Desde que fosse sem defeito, né? Não poderia ter defeito. A oferta tinha que impor as mãos sobre a cabeça do ofertante, do animal, né? Como vemos em Levítico 3. Matar o animal representa aos sacerdotes pecados a serem oferecidos,
Em seguida, o sacerdote ministrava ou queimava no altar, e a outra parte da carne fazia para parte da refeição, conforme nós vemos no capítulo de número 7 de Levítico. Diferente, nós estamos falando da oferta pacífica, que é a oferta do holocausto. Ninguém comia da carne, era totalmente oferecida a Deus, né? Quanto à gordura e o sangue, esses dois não poderiam jamais ser comidos, mas oferecidos ao Senhor como oferta queimada. Vemos no capítulo 3. O sacrifício pacífico tinha 3 variedades, a saber, oferta de ação de graça, oferta votivas ou oferta voluntária. O que dá para entender aqui e que poderia entrar em contradição e que não ofende nada, né? Porque aqui na nossa lição diz que desde que fosse sem defeito, né? Ele diz que a oferta não podia ter defeito nenhum. Está em Levítico 3, capítulo 3, versículo 1 e versículo 6. Só que encontramos em Levítico capítulo 22 e versículo 23 que o animal ele poderia sim ter algum defeito, né? Então, esse animal poderia ter alguma coisa, porque era uma oferta voluntária, não era uma oferta pelo pecado não era uma oferta que iria pagar, não era como a oferta do holocausto, ou como a oferta principal, que era a oferta pelo pecado do povo, que seria o dia de Yom Kippur, que é traduzido dia da expiação, né? Então, é diferente. Então, essa oferta, ela poderia ser oferecida e ter, poderíamos assim dizer, o animal poderia ter algum defeito, sim, né? Mas diferente das outras. O animal não poderia ter defeito algum. A do holocausto e o dia de Yom Kippur também não poderia ter defeito nenhum. Mas essa pacífica, sim. A de manjar nós vemos que não era um animal. Eram os cereais, era o que eles plantavam e colhia e doava para a casa de Deus. Então eles ofertavam, era oferta de manjares, né? Então nós vamos estar estudando basicamente isso na nossa escola dominical. Espero que você aprenda, que você goste, né? Eu não trouxe muita informação, muito detalhe, porque nós iremos estar aprendendo na escola dominical, mas estude a lição, procure pesquisar livros, materiais didáticos, como o livro do pastor Elianai Cabral. A lição também está muito dentro da lição, ela está muito sendo direta, mas tem recursos, temos o esboço da lição que o pastor ele sempre nos envia, né? É bastante bom, as aulas que a gente tem. Então estude, leia do capítulo 1 até o capítulo 7 de Levítico, se puder, leia essa parte todinha, né, que você irá entender o sistema do sacrifício, né, que havia esse sistema de sacrifício dentro do povo naquela época. Amém? Que Deus assim nos abençoe e nos ajude, em nome de Jesus.